Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Valéria e estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre mais um gênero textual. Hoje a gente vai falar sobre reportagem. Na aula passada a gente falou sobre notícia e a gente viu que a notícia é instantânea. Aconteceu o fato, os repórteres buscam noticiar isso o mais rápido possível para chegar até a população com rapidez, né? Muitas vezes a primeira notícia sai com poucos detalhes e vão vindo outras com mais detalhes. Quando essa notícia se torna alguma coisa de um interesse global da sociedade, ela pode virar uma reportagem, né? A reportagem pressupõe pesquisa, pressupõe entrevistas, pressupõe várias questões que a gente vai ver hoje aqui, né? Ela pode partir de uma notícia ou pode também vir de um interesse social sobre algum tópico, sobre algum ponto que algum repórter então resolve fazer a reportagem para poder passar para a gente. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho para sempre que a gente postar uma aula você ser notificado sobre isso. Beleza? Vamos para a aula então? Então a gente vai falar sobre reportagem, né? As revistas, por exemplo, são suportes que sempre têm reportagens, mas ela também é veiculada em jornais, né? Televisivos e jornais físicos, jornais impressos, também em blogs, na internet, né? De modo geral, em veículos de informação que funcionem dentro da internet, a reportagem é bastante recorrente. Vamos lá para a gente poder começar a estudar esse gênero. É um gênero discursivo que apresenta informações a respeito de assuntos específicos e que se encontra normalmente em jornais e revistas. Produto resultante do trabalho do repórter, trata-se de um texto ampliado e detalhado sobre um episódio que já ocasionou repercussão no meio social e requer aprofundamento, diferentemente da notícia, que se expõe de maneira mais fragmentada. Essa abordagem mais profunda acerca de um tópico permite que a reportagem use elementos que a complementem, como imagens, box, infográficos, etc. É claro, gente, que na hora do vestibular a gente não vai colocar, né, infográficos, imagens, nem nada disso, certo? A gente vai fazer o texto corrido, título, reportagem, certo? Aí a gente vai começar a dar continuidade, tudo separadinho em parágrafos. Sem mais, nada além disso, nem possível a assinatura, tá? Ninguém assina texto no vestibular, a não ser que seja uma carta e que lá esteja pedindo para você assinar com o primeiro nome, por exemplo. Fora isso, nenhum texto deve ser assinado, ok? Então vamos para frente. Vamos ver as diferenças de reportagem para notícia. A reportagem pode ser considerada a própria essência de um jornal e difere da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia, de modo geral, descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e consequências. A reportagem busca mais. Partindo da própria notícia, desenvolve uma sequência investigativa que não cabe na notícia. Assim, apura não somente as origens do fato, mas suas razões e efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o, quando se justifica, em retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais páginas. A notícia não esgota o fato, a reportagem pretende fazê-lo. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, sei lá, um piloto de automobilismo bate com um carro. Aí a notícia é essa daí, piloto, né, em velocidade tal, bate com um carro e tem muitos problemas físicos e é levado ao hospital. A reportagem vai apurar com o médico o que aconteceu, vai contratar um físico para ver a velocidade média e o problema que deu no carro através dessa batida. Os comprometimentos neurológicos que tiverem lá com o neurologista, os comprometimentos na parte física, né, estrutural que tiveram lá com o ortopedista. Então ele vai buscando elementos externos, além do acontecimento em si, para esgotar aquele assunto no máximo que ele conseguir, tá certo? Então a reportagem ela pressupõe toda essa pesquisa. Aí vocês podem perguntar, mas como que eles vão pedir isso num vestibular?
Então, a probabilidade, né, de quando a gente vai ser pedido lá uma reportagem para gente, é de eles darem vários textos e a partir desses textos todos a gente fazer uma montagem de um texto novo com aquelas informações de referência. Essa seria a maneira mais correta de pedir uma reportagem sobre um determinado tema no vestibular, tá certo? Ou então eles simplesmente podem pedir, escreva uma reportagem sobre tal coisa, te dá uma imagem e você vai escrever. Essa seria uma proposta mais apropriada para notícia, porque você vê o fato, né, e vai então narrar aquilo que você está vendo. A reportagem, como pressupõe pesquisa, o correto seria eles darem mais textos para vocês poderem fazer nesses textos as pesquisas necessárias. Mas vocês têm que se moldar de acordo com o que o vestibular vai pedir, né? E lembrando, né, reportagem, qualquer gênero pode ser pedido na Unicamp, na PUC e também na UFLA. Dando sequência aqui ao nosso assunto, objetividade ou subjetividade? As marcas de objetividade ou subjetividade presentes nas reportagens são classificadas em duas categorias. São elas: jornalismo informativo, prioriza a informação e a transmissão do fato, procura ser objetivo, neutro e imparcial. Somente a partir dos anos 30, ainda no século XIX, com a expansão do jornalismo como atividade comercial, surgiram os primeiros jornais americanos, mais voltados aos fatos e menos opinativos. Espécie de espelho da realidade social, visto atualmente como um modelo próprio de jornalismo, o jornalismo por excelência. Quando começou, né, o processo de jornalismo, ele era opinativo, né? A partir de todo o desenvolvimento do jornalismo, ele passou a ser informativo, mas ele pode ser dos dois jeitos. Então, muitas pessoas criticam, né? Esse jornal é tendencioso, aquele jornal é tendencioso. Essa é uma possibilidade dentro do jornalismo opinativo, que é o que a gente vai ver agora. Ganhou espaço nos jornais franceses, marcado pela subjetividade e pelas marcas de opinião. A imprensa chamada de opinativa ou ideológica, que imperava no início do século XIX, cresceu por causa do aumento da politização da população. Com o passar do tempo, as marcas de opinião foram destinadas aos editoriais. Faz-se presente em meio a um público leitor que admite a discussão do tema abordado, uma vez que a opinião da aceitação do leitor por se tratar de uma atitude subjetiva. Então, assim, existem os dois tipos de jornalismo, o jornalismo informativo e opinativo. Eles têm diferenças e os dois estão corretos. Não existe um mais certo do que o outro, ok? É muito importante a gente saber isso, né? Estrutura da reportagem. Por estar atrelada a um veículo de comunicação, é difícil definir os interlocutores da reportagem. Por isso, a reportagem pode usar várias estratégias para atrair a percepção do leitor. Dependendo do veículo de comunicação em que vai ser veiculada, ela vai ter uma linguagem mais apelativa, uma linguagem mais informativa, uma linguagem mais subjetiva, menos subjetiva, né? Uma linguagem mais voltada para determinadas reportagens de temas A, B ou C, dependendo da revista, né? A gente tem, por exemplo, uma revista de saúde, ali a gente vai ter reportagens só sobre saúde e vai ter uma linguagem mais voltada para o jargão de saúde. Enfim, a gente tem inúmeras possibilidades. Mas assim, entre todas essas possibilidades, a gente destaca a criatividade na apresentação dos fatos, a abrangência dos fatos, a complexidade na abordagem dos fatos, ordenação de fatos em blocos. Os suportes para circulação são TV, jornais, revistas, sites, por isso pressupõe o uso de imagens para ilustrá-la. Então, assim, na verdade, né, a gente tem, quando for pedido para você num vestibular, se eles pedirem tanto para um site, quanto para uma revista, quanto para um jornal, no vestibular a gente sempre tem de utilizar a linguagem formal padrão. Então não tem de fazer diferença de um para o outro, né? É cobrado na Unicamp, sempre foi cobrada a linguagem formal padrão, né? Não é uma linguagem extremamente rebuscada, mas é aquela linguagem própria para a escrita, certo?
tira todos os vocábulos coloquiais, todas as gírias, tudo que é dito propriamente da fala não entra nesse texto, somente vocábulos mais elaborados para que a gente possa ter um texto interessante. Qual que seria o tom de linguagem, o registro de linguagem perfeito? Esse que a gente lê mesmo em jornais e revistas. Esse tom de linguagem é o tom perfeito para os vestibulares. A estrutura da reportagem, a gente tem a manchete, como também na notícia, o título auxiliar, que é opcional, que é o subtítulo, o lead, que a gente viu, né, que a gente precisa colocar também na reportagem, quem, onde, o que aconteceu e quando também. E o corpo da reportagem, que vai mostrar o como e o porquê aconteceram, tá certo? Então, essa estrutura da notícia e da reportagem, elas são iguais. Qual que é a diferença, então? A notícia, ela tem informações pontuais daquele momento do acontecimento e só. A reportagem vai fazer uma pesquisa e vai elaborar aquela notícia de modo que extrapole todas as possibilidades de informações dentro dela. Então, a estrutura deve ser ampla e detalhada, pode conter gráficos, quadros informativos, tabelas, depoimentos, ilustrações. Pode responder o que aconteceu, com quem aconteceu, quando, onde, isso vai ficar no lead e como e por que vai ficar na estrutura do corpo do texto. Em síntese, pessoal, a reportagem é um gênero jornalístico que aprofunda informações a respeito de assuntos específicos encontrados em jornais, revistas, TV, sites e outros veículos de comunicação. A estrutura, composta de manchete, título auxiliar, que é opcional, o lead e o corpo da reportagem. Diferencia-se da notícia por ser menos fragmentada, mais longa e por buscar esgotar o assunto, matéria fria. Complementação, elementos utilizados na elaboração da reportagem, imagens, boxes, infográficos, linguagem objetiva, jornalismo informativo ou subjetiva no jornalismo opinativo. Beleza, pessoal? Então, para o vestibular, lembrando, título, lead, corpo do texto, é isso que você tem que fazer. Lembrando que sempre a reportagem pressupõe mais informações, que ela tem que estar mais recheadinha de informações que uma notícia. Espero que eu tenha contribuído com vocês e até a próxima aula. Não se esquece, a gente tem um site de correção aí, né, que você pode acessar, www.esquemaredacão.com.br. E lá a gente tem corretores corrigindo a sua redação no modelo Enem. Até a próxima!